Deixa eu contar. Olá! Hoje nós vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas e impacta a vida de milhares de famílias. Os direitos das pessoas autistas e os reflexos desses direitos aí em diversas áreas, principalmente nas questões financeiras. Para enriquecer essa conversa, eu tenho a alegria de receber a minha colega, a doutora Andressa Mansky, que atua no escritório com foco em direito da saúde e também na defesa dos direitos das pessoas autistas. A doutora Andressa, ela vai trazer para nós a informação sobre um direito que poucas pessoas conhecem, até mesmo os contadores, tá? É isso mesmo, até mesmo os contadores. E você está querendo colocar dinheiro no seu bolso esse ano ainda? Então escute o que a doutora Andressa vai ensinar. Aproveite para participar também, enviar suas perguntas aí, compartilhar suas dúvidas com outras famílias que podem se beneficiar dessa informação. Doutora Andressa, seja muito bem-vinda. É uma satisfação tê-la conosco para esse bate-papo tão importante. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta, tá? Meu filho é autista. Ele tem direito a algum benefício no imposto de renda? Porque esse é o assunto do momento agora. E eu quero muito aprender com a doutora. Está com a palavra, doutora. Ah, muito obrigada, doutora Sandra. É um grande prazer estar aqui para poder compartilhar esse conhecimento. E sim, nós temos aí um direito que, como você mesma disse, poucas pessoas conhecem e que pode colocar dinheiro no bolso dessas famílias atípicas ainda esse ano. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês aqui meus slides, só para a gente poder acompanhar. Você está vendo o slide? Não, ainda não. Não está aparecendo, não? Não. Pode. Deixa eu ver se eu te coloquei como. Ah, vou te colocar como co-anfitriã. Agora a doutora vai conseguir. Foi um erro técnico aqui. Ai, não, aqui. Agora acho que vai dar certo. E agora? Agora tá aparecendo. Perfeito. Aparecendo? Deixa eu ver. Perfeito. Não, não, Então vamos não. lá Não, saber. não. Saiu. Saiu. Pode Saiu? compartilhar. Isso, saiu. Então, peraí. Tava aparecendo ele, mas saiu. Ó, e agora? Perfeito. Agora está aparecendo certinho. Então vamos lá. Então vamos, gente. Vamos falar aqui um pouquinho, então, sobre a dedução integral das despesas escolares no imposto de renda como despesas médicas. E vamos entender como que essas despesas escolares das pessoas com deficiência podem gerar uma restituição muito boa no imposto de renda. Então, primeira coisa, eu preciso explicar um pouquinho para vocês como funciona essa questão da dedução das despesas escolares. Hoje, se você tem um filho e você paga escola particular, na hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda, o valor anual da escola você vai colocar lá em cima na aba despesas escolares. Só que a Receita Federal limita esse valor ao teto, esse valor que está aparecendo aqui na tela para vocês, R$ 3.561,50. Não importa qual o valor da mensalidade que você pagou em um ano, 10 mil, 20 mil, 50 mil, você só consegue deduzir no imposto de renda R$ 3.561. Vamos fazer um cálculo de uma pessoa que paga R$ 2.000 de mensalidade escolar para o filho. Ao ano são 24 mil. A Receita só contabiliza R$ 3.561. Logo, existe aí uma diferença de R$ 20.400 que você pagou de escola e que você não tem nenhum benefício em cima disso. E é essa diferença aqui de 20 mil, né? Isso aqui é só uma coisa estimativa, só para a gente ter uma base. Esse valor da diferença é que a gente vai buscar com essa ação judicial. E por que que tantas famílias atípicas pagam mais imposto do que deveriam? A gente sabe que uma família atípica, ela tem gastos muito grandes. É plano de saúde, alimentação especial, uma escola, né, para que ela tenha um suporte terapêutico adequado. Geralmente essas escolas são um pouco mais caras.
E isso, ano após ano, faz um impacto muito grande na renda dessas famílias. E não é justo que uma escola que deveria ser para essas pessoas que são atípicas, que deveriam ser encaradas como um tratamento, uma continuidade, né, terapêutico, que ela seja encarada como uma escola normal. E foi com base nessa situação que uma família entrou com processo judicial para que as despesas escolares do filho dela atípico fossem equiparadas às despesas médicas. Esse processo teve uma tramitação longa. Em outubro de 2023, nós tivemos uma decisão vinculante, uma decisão judicial que virou um tema, que ele é vinculante para todos os juízes federais. Eu vou ler rapidamente o tema aqui para vocês, só para que a gente entenda. São integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda como despesa médica os gastos relativos à instrução de pessoas com deficiência física, mental ou cognitiva, mesmo que esteja matriculada em instituição de ensino regular. Então, o que ficou determinado, reconhecido? O direito das famílias atípicas de incluírem o valor anual gasto com escola na aba de despesa médica, porque despesa médica é 100% dedutível do imposto de renda. Esse tema, né, o que essa decisão judicial reconheceu, que quando a criança tem deficiência, a escola deixa de ser só o ensino, ela é reconhecida como uma continuidade do tratamento para o desenvolvimento dessa criança. Então, por isso, esse gasto ele pode ser tratado como uma despesa médica. Agora, isso é uma coisa importante. Esse direito não é reconhecido administrativamente pela Receita Federal. Precisa ser judicializado, tá? Aqui eu trouxe uma tabela de um processo, tá? Essa aqui é uma tabela de um processo real, para vocês entenderem como essa diferença da restituição, isso pode trazer um ganho financeiro para vocês, tá? Só para vocês terem ideia, nessa primeira fileira aqui, ó, relacionada a 2020, vai lá na base de cálculo original, o imposto de renda, aqui o IR original, tá? Ele teria que pagar R$ 23.822. Depois da judicialização, o valor que ele deveria ter pago de imposto de renda seria 20.781. Logo, ele teve uma economia restituição, tá? De 3 mil. Esse valor de 3 mil, ele é atualizado pela taxa Selic. Então, ele foi para 5.281. Só para vocês entenderem melhor. Quando a gente entra na justiça e consegue o direito de deduzir o valor da escola como despesa médica, isso vai dar uma diferença no valor da sua declaração de imposto de renda. Então, se você é uma pessoa que você paga o imposto de renda, você vai pagar menos, tá? Agora, se você é uma pessoa que você tem restituição, você vai ter uma restituição maior. E foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ele teve uma restituição, ele pagaria, né? Essa pessoa pagava imposto de renda, só que como o valor que ele pagou foi maior do que o valor efetivamente que ele deveria ter pago, ele teve uma economia, uma restituição ao longo dos 5 últimos anos de 30 mil. Atualizado pela taxa Selic, o valor da restituição dele foi 39.832 mil. Então, gente, e isso aqui é dinheiro que vocês estão deixando na mesa, é dinheiro que está ficando para a Receita Federal. E uma coisa muito importante é que a gente não pode só analisar o benefício atual que vocês vão ter com essa ação judicial. Vocês precisam entender que esse direito, essa economia vai acompanhar o filho de vocês durante toda a fase escolar. Isso serve para creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade e também pós-graduação. Então, se a gente está olhando aqui uma economia de praticamente 40 mil reais e nos últimos 5 anos, vocês imaginam a economia que vocês vão ter durante toda a vida escolar. Imagina que o filho de vocês vai fazer medicina. A gente está falando aí de
de uma mensalidade de 15, 20 mil. Isso ao longo dos 5, 6 anos, isso dá mais de 250 mil reais de economia. Então, assim, a gente não pode pensar só na economia que vocês vão ter agora, mas precisa pensar a longo prazo, porque é um dinheiro muito grande. E para quem esse tema, né, que é a decisão judicial, se aplica? Para qualquer pessoa que tenha deficiência física, intelectual ou cognitiva. Hoje o que a gente mais trabalha, né, é para os autistas, mas síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência intelectual, síndromes raras, qualquer doença que é considerada uma deficiência, tá? Isso vai servir. E o que é importante, o que vocês precisam reunir de documentação para comprovar esse direito? Essa ação é basicamente documental. Então, se a criança tem laudo médico comprovando a deficiência, já está inserida. Então, nós vamos precisar do laudo médico, das últimas 5 declarações do imposto de renda e os 5 últimos extratos de pagamento da escola. É só isso que precisa para entrar com a ação. Claro que vocês precisam declarar o imposto de renda na modalidade completa, tá? Porque aí quem declara no modelo simplificado não tem restituição e também não paga o imposto, tá? E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia, o peso disso ao longo dos anos, tá? Tendo em mente uma mensalidade escolar de 2 mil, nós temos aí 24 mil por ano, que com essa ação judicial você vai conseguir deduzir integralmente. Se a gente for colocar o que foi pago nos 5 últimos anos como despesa escolar e aquela diferença, vocês julgando como despesa médica, vocês teriam um valor a ser restituído de aproximadamente 15.561,68 reais. Só que lembrando que esse aqui é só um valor estimativo, porque cada caso precisa ser analisado individualmente, porque a gente precisa olhar o valor do salário do contribuinte, o valor que esse contribuinte paga de mensalidade e a alíquota efetiva, tá? Dentro da declaração de imposto de renda. A alíquota efetiva não é aquela nominal de 27,5%, tá? É uma outra alíquota, geralmente 12, 13, 20. Isso varia muito, porque vai depender muito do valor que a pessoa recebe e do valor das despesas que ele tem ao longo do ano, tá? E aí, como eu disse para vocês, esse direito, eles se somam, né? Porque você tem a restituição retroativa dos últimos 5 anos, você tem a correção dessa restituição pela Selic, que faz uma diferença grande, conforme eu mostrei lá atrás para vocês. Às vezes, um valor de 3 mil vira 5, então essa taxa Selic é uma taxa muito boa. Você tem o reconhecimento do direito, que vai servir para você durante todos os anos que o seu filho estiver na escola, faculdade ou pós-graduação, você vai conseguir declarar e a Receita vai aceitar isso sem que você precise fazer mais nada. E também tem a questão da economia futura, que isso é sensacional. Se você fizer uma projeção para o futuro de quanto você vai economizar, às vezes vai dar aí até 300 mil, dependendo da sua realidade, né? E da realidade da sua família. E o que a gente precisa dizer é que o momento é agora, porque cada ano que passa que você não entra com essa ação é um ano de restituição que você perde pela prescrição, porque a gente só pode cobrar os 5 últimos anos. E claro, a Receita nesses casos vai agradecer, né? Porque é mais dinheiro que fica para os cofres públicos. Então, o que eu tinha para falar basicamente dessa ação é isso, que é uma ação muito simples, que vai colocar dinheiro no seu bolso. Essa ação tem sido resolvida com pouquíssimo tempo. Nós temos aí casos com 6 meses, a pessoa já está recebendo essa restituição, tá? Porque ela é comprovada com prova documental. Então, laudo médico, as declarações de imposto de renda e as mensalidades escolares, é isso que vai fazer com que a União, né, a ação é contra a União, que a União reconheça que você está dentro aí desse tema, dessa decisão judicial, e que você vai ter direito a declarar todas as despesas escolares como despesas médicas e terá direito à restituição dos últimos 5 anos. Eu vou agora abrir para a Sândala, para ver se ela tem perguntas, né? Se colocaram perguntas no chat. Sim, doutora, o chat aqui tá bombando.
porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? E esse conhecimento Não é tem. importante, é muito dinheiro que É ficou para muito dinheiro. trás. E, É, gente, eu trouxe assim, aquela projeção ali, assim, é um caso isolado. Nós temos pessoas que estão recebendo 6, 7 mil, mas tem pessoas que têm mais de 100 mil reais de restituição. E isso é dinheiro que vai ficar para a Receita Federal, porque a cada ano a gente vai perdendo um ano pela prescrição. Então é muito importante que as pessoas não percam tempo. O momento é agora. perfeito, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que está falando o seguinte: quem tem direito realmente a esse benefício? Tá. Todos os pais ou responsáveis que tenham dependentes, filhos, né, ou dependentes com deficiência física, intelectual ou cognitiva, que declarem imposto de renda na modalidade completa. E claro, né, gente, tem que pagar a escola particular. Tá, então tem que ser na modalidade completa, mas se for na Tem. simplificada, consegue ou não? Então, aí na simplificada, porque a simplificada é feito um cálculo lá, então ela não paga imposto nem restitui. Agora, tem alguns casos que, depois que a gente consegue incluir esse valor, aí precisa fazer uma retificadora. Então, tem casos que, mesmo a pessoa fazendo simplificado, quando a gente faz os cálculos, coloca, né? Porque isso é para contador. Quando a gente Uhum. coloca lá as despesas escolares como despesa médica, então dá um valor bem diferente, então precisa retificar, porque vai entrar como completa. Então, em alguns casos, mesmo simplificado, a gente consegue entrar. Perfeito. Então, por isso que é importante passar pelo advogado para ele fazer a análise, né? Se você paga a escola Exatamente. particular e se enquadra nos outros requisitos, é importante que você Isso. busque o profissional para entender, porque cada caso é um caso. São casos Cada caso é um caso, gente. individualizados, né, doutora? Isso aí, isso Tá. aí. Até porque quando a gente entra, quando a gente vai olhar a declaração, a gente tem uma diferença muito grande com base na alíquota efetiva que a pessoa paga. Então, mesmo que você pague o mesmo valor de escola que eu pago, a nossa restituição não vai ser a mesma. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui que tá falando assim, ó, até nível 1 de suporte, tem direito? Tem, gente. Ó, a lei que equipara o autismo a uma deficiência, ele não determina, ele não especifica qual nível de suporte. Então, o nível de suporte um entra também, tá? A pessoa tem direito. Você tá Aí, sem aí, som. aí. A outra pergunta que tem aqui é: meu filho recebeu diagnóstico de autismo há 1 ano. Tenho direito? Tem. A mesma coisa, o diagnóstico do autismo, ele é apenas declaratório, tá? Quem é autista sempre foi autista desde o nascimento. Então, mesmo que a pessoa tenha recebido o diagnóstico só há 1 ano, por exemplo, e a pessoa já está estudando, já tem 5 anos, a gente consegue entrar e cobrar os últimos 5 anos, porque o laudo é declaratório. Tá. Doutora, tem uma outra pergunta aqui que você falou do autista. E quem tem TDAH também teria essa Então, possibilidade? o TDAH ainda é uma situação que a gente ainda não teve decisões nesse sentido, tá? Já temos processos nesse sentido, mas não temos decisão, porque o TDAH não é considerado uma deficiência. Então, a gente precisaria de uma prova mais robusta, que ele precisa de nível de suporte, de coisas específicas na escola, tá? Então, assim, é uma ação um pouco mais complexa, Tá, mas mas eu aí não se a descarto a doutora possibilidade. analisar, né, passar dependendo da situação, são os casos mais especiais, vamos dizer, né? Então, às vezes o Exatamente, TDAH exatamente. dele é uma necessidade muito maior de um suporte ali e que dependendo a doutora pode analisar e Com pode ser que há uma certeza. possibilidade. Perfeito, muito bom. A Isso, advocacia tem exatamente. muito isso, né? As análises, as pessoas têm muito costume de falar: "Ah, o meu vizinho ganhou, eu não ganhei. Ah, fulano deu certo, o meu não deu". É porque, pessoal, no direito, as situações a gente usa igual a doutora disse. A gente tem ali, que eu até anotei aqui, doutora, o tema, né, o 324, que são referências. Os juízes vão julgar de acordo com aquela referência em si. Mas você precisa ter o cuidado de analisar o seu caso específico, com um profissional que conheça realmente
daquela matéria. Ó, tem uma pergunta aqui Exatamente. interessante, que é Hum. assim, falou assim, ó, doutora, e se eu perder a ação, eu vou ter que pagar alguma coisa? Ah, vamos lá. Primeiro que a possibilidade de perder essa ação é muito pequena. Ela existe, que a gente não pode dar certeza de nada, né? Mas ela é muito pequena. Por quê? Porque é um tema pacificado. O que significa isso? Que os juízes federais, eles estão obrigados a seguir essa decisão, tá? Então, se a gente observar que é a criança tem uma deficiência comprovada, que o pai ou a mãe pagam escola particular e que declara imposto de renda na modalidade completa, o juiz não pode negar, não tem como negar, tá? Mas respondendo a pergunta para que a pessoa fique mais tranquila, se você perder o processo, você não vai ter que pagar nada, porque esses processos, em regra, a gente ajuiza na justiça, no juizado especial da Justiça Federal. Então, não tem custas e nem honorários se você perder a ação. Tá? A gente analisa também cada caso, porque nos juizados especiais são ações até 60 salários mínimos, tá? Então, mas de uma forma geral, para responder a pergunta, você não vai ter que pagar nada. Tá, perfeito. Deixa eu olhar aqui que tem mais uma aqui que fala assim, ó. Doutora, eu vou receber todo o valor pago por ano com a escola? Ah, interessante essa dúvida. Muito boa. É, essa aí é uma dúvida de muitas pessoas. Não, gente, não é assim que funciona, tá? O que que acontece? Quando você coloca lá qualquer coisa que você declara no imposto de renda, o valor que você vai restituir não é o valor que você declarou. Quando você declarava como educação, o valor que você recebia não era os 3.561 reais, tá? Você vai colocar o valor total da escola e esse valor total ele vai servir como uma base de cálculo, um valor a ser incluído na base de cálculo da Receita Federal. Tá? Então, você não vai receber todo aquele valor. O valor inteiro, o valor cheio, vai entrar para a base de cálculo. Claro que ele vai dar uma diferença grande, né, na hora de você receber a restituição, porque acaba sendo um valor muito maior, mas não é o valor total que você vai receber. Muito boa, muito boa. Que essa dúvida, eu falo que é a dúvida maior. Aqui no É, chat apareceram várias dúvidas iguais a essa. Não foi uma pessoa, não. Várias pessoas que chegam à mesma finalidade, o fim, né? E aqui é importante, exatamente. pessoal, deixar muito claro que se você deixar isso para trás, esse dinheiro vai ficar para a Receita, vai ficar para o cofre, Ex né, da União. exata Então, esse direito é seu. E a cada, a doutora tinha comentado aqui, que a cada ano que você deixa de fazer esse pedido, você vai perder, porque vai prescrever, não é, doutora? É isso aí, prestar, porque nós só podemos cobrar os últimos 5 anos. Então, cada ano que passa, você está deixando de receber. Às vezes pode ser 3.000, 4.000. Tem gente, tem pessoas que a restituição está dando 10.000 por ano. Então, gente, hoje, porque eu tenho certeza que para uma família típica, os gastos são muito grandes. E qualquer valor que entra é um valor que você pode, de repente, ou uma viagem, ou algum equipamento que o seu filho está precisando. Por isso que eu falo para todos os meus clientes, o momento é agora. Não deixa para depois, porque você vai estar perdendo um valor significativo. E claro, a Receita não quer que você saiba disso, porque é dinheiro que vai ficando para os cofres públicos, né? Excelente, exatamente. E outra coisa que a doutora Andressa disse que vale a pena ressaltar. O seu investimento para que você receba esses valores, ele não está aqui no agora, ele está no futuro. Porque se seu filho tem 5 anos de idade, 6, 7, você tem uma longa jornada de educação. Então você tem que Exatamente. pensar pós, né, no seu futuro. Então, quanto que você vai Exatamente. economizar? Então, isso é muito importante. Doutora, Exato. eu quero dizer aqui para os pais, né, para a gente ir caminhando aí para o final, que você, papai, mamãe, que durante esse bate-papo aqui percebeu que seu filho, sua filha, pode se enquadrar aí nos requisitos, ou que você deseja entender melhor, eu quero saber quais são os meus direitos reais, as possibilidades, analisar documentos, né, para ver se meu caso esse caso que merece essa atenção individualizada. Eu quero dizer que a nossa equipe está aqui à disposição para orientar você com segurança e, principalmente, o mais importante, a responsabilidade jurídica, tá?
Então, entre em contato com o nosso escritório pelo WhatsApp. Toda a demanda vai ser encaminhada. A doutora Andressa vai fazer a análise juntamente com a equipe e a gente vai deixar aqui embaixo os dados e vai ser um prazer ajudar sua família a compreender e buscar os direitos que são garantidos por lei. Doutora Andressa, muito obrigada por esses minutos aqui que nós estamos informando.